Meu nome é Regina Vilela, eu sou jornalista independente. E aí, já ouviu falar em lenda urbana? São aquelas histórias que de tempos em tempos a gente se depara com elas circulando por aí, como se fossem verdades. Muitas vezes são narrativas criadas com o propósito de incutir nas pessoas um conceito, um pensamento, uma opinião para formar na sociedade um senso comum sobre um fato que é uma teoria sustentada no nada, no vazio. Vou dar um exemplo bem próximo do momento, agora que a gente passou pelas eleições municipais. É a lenda urbana de que o voto no Brasil é obrigatório. Quem não vota justifica a ausência e paga a multa de R$3. R$3, entendeu? Nessa última eleição, 33.800.000 pessoas decidiram que era melhor deixar para lá, não ir votar. Vale os R$3. Sabe o que tem peso nessa decisão? O próprio sistema político partidário e a justiça do país. Criaram um sistema em que os partidos são um grande negócio, sem ideologia, que reúne gente desonesta com um objetivo: ter poder para roubar do povo e ficar impune. E a parte da justiça é exatamente essa: garantir impunidade aos criminosos. Vamos combinar, né? Não há uma razão sequer para que a gente confie na justiça brasileira. Mas a grande lenda urbana brasileira jogada no nosso colo há 30 anos é o sistema eletrônico de votação. Desde então, vendem a ideia de que essa é a única forma segura de votar. Nenhum brasileiro tem como provar essa verdade absoluta. Temos que acreditar no que dizem os personagens da República Democrática do Brasil. Em contraponto, a Constituição Federal, a lei máxima que só nós, pobres mortais, respeitam, diz no artigo 14 que a soberania popular é exercida pelo voto direto e secreto. É o desejo e a escolha individual do eleitor. E para a gente saber o que o conjunto de eleitores decidiu em maioria, é preciso fazer valer o escrutínio público, que é simplesmente contar o voto de todos em público. Essa é a única ação democraticamente verdadeira que não existe aqui. O escrutínio público, que é a contagem dos votos sem mistérios nem segredos. Por isso a insatisfação e a desconfiança não cessam. Nessa última semana de outubro, o Congresso Nacional está discutindo lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o PL 943/22, que institui o escrutínio público de votos. Tem muitos voluntários lá trabalhando para convencer os deputados e senadores da urgência dessa lei ordinária. A função da CCJ é avaliar a constitucionalidade do projeto e, aprovando a redação, levar para votação em plenário. Mais uma força estranha move lideranças que se dizem apoiadoras da contagem pública. Com desinformação e uma pilha de mentiras, acabam confundindo as discussões. Essas influências alimentam a lenda urbana dentro dos corredores da Câmara de que esse tema só pode ser tratado através de PEC, proposta de emenda constitucional. Repetiram 1000 vezes a frase, abre aspas, se for emenda constitucional, o Supremo não derruba, fecha aspas. Mentira, porque o STF, confessamente, através do discurso do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, é um poder cada dia mais político. Então, tanto faz ser emenda constitucional ou lei ordinária. Se o Supremo quiser, pode sim julgar a constitucionalidade da lei ou da emenda. Mas a informação errada fica tatuada na pele dos senadores e deputados, que com medo de errar, inviabilizam a tramitação do projeto de lei. E pelo rito, projetos de lei são mais rápidos. Basta a análise constitucional na CCJ para saber se cumprem preceitos ditados na Constituição Federal. Sem medo de errar, pessoal, o PL 943 da contagem pública de votos cumpre os requisitos constitucionais, porque o escrutínio público já está assegurado na Constituição brasileira. O grande problema são esses quinta-colunas, que se fazem de aliados e trabalham para dificultar o processo, tanto na Câmara quanto no Senado. Sendo aprovado na CCJ, o PL 943/2022 segue para o plenário. E para virar lei, basta maioria simples no plenário da Câmara. Se fosse emenda constitucional, a dificuldade seria um pouco maior, pois emendas devem passar 2 vezes na Câmara
e 2 vezes no Senado. O grande imbróglio é o legislativo restaurar a própria honra de ser a representação política da sociedade brasileira, dando fim à vergonhosa subserviência e omissão do Congresso diante do ativismo político do Poder Judiciário, que não é de hoje. Lembra da tal PEC do voto auditável? Tanto tempo em discussões inócuas oportunizaram o ministro Luiz Roberto Barroso rastejar como víbora nos porões do Congresso Nacional, pressionando quem tinha rabo preso com a justiça. Logo depois, os integrantes da comissão foram trocados e a maioria acabou votando contra o andamento da PEC, o que, na verdade, graças a Deus, foi um livramento. O texto era mal redigido e limitava o escrutínio a uma reles auditoria que seria feita pelo próprio TSE. Nós não teríamos contagem pública total dos votos. Foi livramento, pode crer. Mas agora é a nossa vez. Procure se manter informado sobre o que está acontecendo na CCJ e envie mensagens e pressione os deputados. Já foi aprovada na CCJ uma audiência pública que vai discutir com a sociedade o PL 943/2022, agora no mês de novembro. Depois disso, a CCJ pode finalizar a avaliação do projeto de lei, conferindo os princípios básicos constitucionais do projeto, que vai para o plenário e só precisa de maioria simples. Aprovada, a lei da contagem pública total dos votos vai acabar de vez com essa trama de novela mexicana sem fim. A contagem pública total de votos é essencial para resgatar a confiança do eleitor brasileiro na escolha do seu destino como nação. Apoie essa causa. Quando a gente tiver certeza de que nossos votos foram para onde a gente queria que fossem, fica mais fácil mudar o sistema político eleitoral. É assim mesmo, demora, mas a gente não pode desistir, tá bom?